começamos ali pelo reported speech, né? Que é aquele que a gente tinha visto. Na verdade, os três a gente chegou a ver na sala, né, gente? Então, o reported speech seriam, assim, coisas como você vai contar para alguém, certo? Então, ó, eu coloquei 3 dicas ali para vocês que vão ajudar vocês quando vocês forem resolver esses exercícios na prova. Então, a primeira dica é sempre imaginar que você está contando algo a alguém, porque o reported speech é isso. É quando você está passando uma informação para alguma pessoa, certo? E falando, tipo, como que contando algo que aconteceu para alguém. Peraí, só eu aqui, gente, chegando. Isso. Tá? Então, lembrar de colocar os verbos e frases no passado. Afinal, você está contando algo que já aconteceu. Então, gente, sempre que vocês forem fazer o reported speech, tem que colocar no passado. Por que eu tenho que colocar no passado? Porque se eu coloco no presente, eu não estou contando alguma coisa que aconteceu, certo? Então, eu só estou falando uma coisa que está acontecendo agora, ou que acontece, sei lá. Então, sempre que eu vou fazer o reported speech, eu vou falar assim, ela disse que gostava de tal pessoa. Ele disse que... Deu certo. Ele disse que tal coisa aconteceu. Então, eu sempre tenho que colocar os verbos no passado. Lembrar disso, tá? E as palavras mais usadas quando vocês vão fazer o reported speech são aquelas 3 que estão ali. Então, começamos pelo asked, certo? Que significa perguntou. Aí nós vamos para o said, certo? Que significa disse. E o told, que seria quando você quer dizer que alguém mandou fazer alguma coisa ou que alguém até te contou alguma coisa. Mas assim, ele funciona mais no sentido que alguém te mandou fazer alguma coisa, tá? Do reported speech, gente, como é que funciona? Vocês vão ter lá um exercício que vai ser um diálogo, tá? Então, esse diálogo vai ser entre 2 pessoas e vocês têm que contar esse diálogo, certo? No reported speech. Ou seja, tem lá, por exemplo, o diálogo seria entre eu e a minha irmã, digamos, por um exemplo, tá? Então, a Julie e a irmã da Julie conversando. Julie disse tal coisa, a irmã da Julie tal coisa. Julie tal coisa, ela respondeu tal coisa. Como vocês vão fazer? Tem um espaço daí para vocês colocarem como que vocês vão passar isso, como que vocês contariam essa conversa para alguém, que seria o reported speech. Ou seja, a Julie perguntou para a irmã dela que horas ela iria para casa. A irmã dela disse que iria em tal horário, tal coisa aconteceu. Então, assim, basicamente é isso. Só que vocês têm que fazer isso em inglês, obviamente, certo? Para isso, usa aquelas palavrinhas que eu separei ali para vocês, o asked, o said e o told, e coloca as frases no passado, tá? Coloca os verbos no passado, se for frase negativa, coloca no passado. Então, vocês conseguindo fazer isso, gente, vocês conseguindo me passar a informação que está ali, já está ótimo, tá? Do exercício de reported speech, é esse que tem, e tem um outro que é de múltipla escolha, que ele tem as frases assim que estariam no reported speech, vocês têm que me dizer qual que é a frase correta do que dá certo em cada um, tá? Mas basicamente é isso, beleza? Alguma pergunta sobre o reported speech até então ou tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza. Qualquer coisa, lembra, manda no chatzinho lá que a gente conversa. Outra coisa, o próximo assunto que vocês têm é dos infinitives lá, que seriam aqueles verbinhos lá que sempre que eu vou colocar com outro verbo, ele tem que estar no infinitivo e por aí vai, tá? O verbo que vem depois tem que estar no infinitivo. O exercício que tem disso na prova de vocês, ele é, que nem eu coloquei ali, ó, mais da interpretação e significado das palavras. Por quê? São basicamente frases e vocês têm que decidir qual verbo que vem depois e colocar ele no infinitivo. Lembram da música lá que eu mandei para vocês, né, do seaside lá? Do you want to go to the seaside? Então, quando vocês têm... naquela música lá, tinham vários exemplos de frases que funcionavam daquela forma, certo? Aqui é a mesma coisa, gente. Vocês vão ter lá, só que agora não é frase de música, mas vão ter frases e vão ter os verbos lá. A única coisa que vocês não
podem esquecer em exercício assim, gente, é que quando eu vou fazer infinitivo de verbo, eu tenho que fazer o quê? Colocar o to antes do verbo, tá? Se eu não coloco o to, gente, ele não está no infinitivo. Então, é muito importante que eu sempre coloque o to antes do verbo. Ah, então eu não deixei ele com to na prova lá, então vocês têm que lembrar disso, tá? Apareceu o exercício do infinitivo. Se é infinitivo, o que caracteriza um verbo no infinitivo? Que ele esteja na forma de base e com o to antes. Como assim? Por exemplo, o to eat, to watch, certo? Enquanto em português a gente fala comer, assistir, para eu falar isso, o comer em inglês, eu tenho que falar to eat no infinitivo. Se eu quero falar assistir no infinitivo, em inglês é to watch, tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? Então não tem muito segredo também, é mais questão de interpretação lá na prova dessa parte, porque tem as frasezinhas e vocês só tem que colocar o infinitivo lá correto. Então, precisa vocês estudarem lá todas aquelas listinhas lá da apostila? Não necessariamente, porque ali na prova você só tem que saber o quê? Onde que vai encaixar cada um, tá? Então, é mais uma questão de saber o vocabulário ali mesmo. E são os verbos bem simples que eu coloquei lá, então é tranquilo. Beleza? Deixa eu ver que chegou um chat aqui. O verbo nunca vai mudar, né? Não, o verbo nunca muda, gente, tá? Ele fica do jeito que ele é. Então, sempre que ele tá no infinitivo, ó, ele tem que ficar na forma de base. Forma de base é o quê? É a forma como ele é. Por exemplo, a forma de base do verbo watch é o watch mesmo. Se eu fosse colocar ele no passado, ele ficaria watch it, com ed. Então, se eu quero deixar ele no infinitivo, é só eu colocar esse to antes. Beleza? Muito bem. Continuando, então. E a última coisa, que é o último tópico ali da prova de vocês, vai ser os causative verbs. Os causative verbs, gente, foi aquele que eu passei para vocês lá pelo videozinho lá, certo? Então, o que é? Basicamente, seriam aqueles verbinhos ali. Na prova de vocês, o exercício que tem são esses 4 ali. O make, o let, o have e o get, certo? Então, vocês têm que saber quando que eu uso cada um deles. Tá, primeiro vamos só relembrar lá o que é esses causative verbs. Eles são verbos comuns que a gente usa, certo? Por exemplo, o verbo make é um verbo fazer, certo? O let seria deixar, o have, o ter, e o get, você obter, conseguir alguma coisa, digamos assim, pegar alguma coisa, sei lá. Mas quando eu uso eles nessa forma aqui de causative verb, eles têm um significado especial. Ou seja, eles têm uma forma diferente de funcionar. Por quê? Porque às vezes ele tem um significado diferente, tá? Vejam ali, por exemplo, ó, o make. Quando eu vou usar ele naquela frasezinha ali, ó, I made é o passado do make. I made my sister wait for me, tá? O que ele está significando ali? Ele está significando assim, que eu fiz a minha irmã esperar por mim. Qual que é o objetivo dele? Persuadir alguém a fazer algo. Ela persuadiu a irmã dela a esperar ela. Em português, a gente usa isso também. A gente fala assim, por exemplo, assim, igual eu falei agora. Eu fiz a minha irmã ficar me esperando enquanto eu fui no mercado. Ou então, eu fiz o quê? Eu fiz o meu cachorro comer a comida que ele não queria comer, tá? Então, é quando você está persuadindo alguém a fazer alguma coisa que a pessoa talvez não quisesse fazer ou não fosse fazer por algum motivo. Mas daí você usa esse make nesse sentido, tá? O segundo verbo que eu tenho ali é o let. O let a gente usa para permitir alguém ou algum animal ou alguma coisa a fazer algo. Vamos ver ali, ó. Let the kids stay at home. Deixa as crianças ficarem em casa, tá? Ou let your dog go inside. Deixa o seu cachorro entrar. Então, quando eu uso esse let, é nesse sentido, que eu estou permitindo alguém a fazer algo. Permitindo uma criança fazer alguma coisa, o cachorro fazer alguma coisa, permitindo, sei lá, qualquer pessoa que você possa permitir fazer alguma coisa a fazer algo, certo? Mas ele é nesse sentido. O terceiro verbo que nós temos ali é o have. O have, gente, a gente vai usar no sentido quando você vai pagar alguém para fazer algo para você.
tá? Esse daqui é daquele... Tinha naqueles exercícios lá que eu mandei para vocês, tinha um monte para vocês fazerem usando esse have aqui, porque ele tem uma construção um pouco diferente, né? Como vocês devem ter percebido lá. Então, vejam ali, por exemplo. I need to have a dentist, tá? Deixa eu só arrumar o dentist aqui. I need to have a dentist, tá? Então, o que a tradução literal disso? Eu preciso ter um dentista. Não é isso que eu quero dizer, certo? O que eu tô querendo dizer? Que eu preciso ir no dentista para o dentista fazer alguma coisa nos meus dentes. O outro exemplo que tem ali. He had a company to paint the house, tá? Então, ele tem uma empresa, né? A tradução literal, ele tem uma empresa para pintar a casa. Não é que ele foi lá e comprou uma empresa só para pintar a casa dele. O que é? Que ele contratou uma empresa para pintar a casa dele. Da mesma forma do dentist. Então, quando eu uso esse have, gente, não é no sentido de ter, mas no sentido de você contratar alguém para fazer algo, tá? Por exemplo, eu posso falar I need to have a hairstylist, por exemplo, tá? Então, eu preciso de ter um estilista de cabelo lá, um cabeleireiro, certo? Não é que eu preciso ter ele, eu preciso contratar ele, preciso que ele mexa no meu cabelo, e por aí vai. Então, sempre que eu uso esse have, ele é bem diferente do português, porque em português a gente não usa isso, tá? Que nem o let ali para permitir, beleza, a gente usa. O make, para você fazer alguém fazer algo por você, beleza? Agora o have a gente não usa em português, então por isso que ele é um pouco estranho pra gente. Então esse daqui é bem importante a gente prestar atenção, porque ele é diferente do que a gente usa no português, tá? Então lembrem, ele é no sentido de você pagar alguém para fazer algo. E a 4, get, pedir algo a alguém. Então eu vou usar ele para quando eu preciso pedir alguma coisa, para pedir para alguém fazer alguma coisa por mim, tá? Vamos ver lá o exemplo. I get my mom to teach me math. É como se fosse assim, eu peguei a minha mãe para me ensinar matemática, certo? Então eu pedi para minha mãe me ensinar matemática, tá? I get my boyfriend to help me with the computer. Tá? Então, eu peguei meu namorado para me ajudar com o computador. Então, são exemplos, assim, que, tipo, a gente usa mesmo no dia a dia, tá? Então, eles são bem usuais da fala, assim, mas é bem importante a gente saber, porque se você for ver a tradução literal, às vezes não dá certo. Esse do get, gente, ele é meio parecido com o make lá de cima, se você for reparar, né? O get e o make, eles são bem semelhantes. Mas qual que é a diferença entre eles? O get, ele é uma coisa assim, mais que você, digamos, é um negócio mais educado, digamos assim. I get my mom to teach me math. Eu pedi para minha mãe me ensinar matemática. Agora, se eu tivesse falado assim, I made my mom to teach me math, qual que é a diferença? Eu fiz a minha mãe me ensinar matemática. É mais como no sentido assim que eu tivesse obrigado ela a me ensinar matemática, entendeu? Não obrigado literalmente, mas tipo, que eu tivesse feito assim, de uma forma mais que você fez a pessoa fazer alguma coisa por você, tá? Que a pessoa não tinha outra escolha, digamos assim, né? Então, eles são parecidos, tá? Mas o get, ele é mais educadinho, mais polido. Enquanto o make, ele já é uma coisa mais incisiva, assim. Quando você, por exemplo, eu fiz ela me esperar no carro. Tipo, ela tinha que ficar me esperando no carro, porque senão, sei lá, ela ia, não sei o que ia acontecer com ela, mas ela teve que ficar me esperando, ela não tinha outra opção, tá? Então, essa aqui é a diferença entre eles. Eu lembro que eu passei para vocês também, que tem lá na apostila o help, né? Mas aqui na prova de vocês não coloquei nenhuma com help, tá? São só esses 4 mesmo que eu coloquei. Então, gente, vocês têm que lembrar para que serve cada um. Por quê? Porque na prova vocês vão ter frases e vocês vão ter que decidir qual dos 4 que vocês vão usar, tá? Essa é uma das atividades da prova. E são muitas frases que eu coloquei, tá? São bastantinhas lá. Então, estudem isso aqui também. Para que eu uso cada um deles? Para fazer. Se vocês fizeram aqueles exercícios lá que eu mandei na plataforma, vai estar bem mais fácil, tá? Porque aqueles exercícios lá, eles são mais difíceis ainda do que o que tem na prova de vocês, tá? Então, se vocês fizeram, vocês vão conseguir, com certeza, resolver a prova. Beleza? Agora, eu pergunto para vocês têm alguma dúvida desses 3 assuntos aqui? Lembrem, são os causative verbs, os infinitives e o reported speech.
Porque basicamente é só isso mesmo que cai na prova de vocês, não tem mais nada. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já me mandem aqui no chat agora, ou já me perguntem, se tiverem alguma dúvida da plataforma, da prova, alguma coisa, já me perguntem que a gente já resolve isso agora. Alguma coisa? Vamos lá, deixa eu ver quem que tá online aqui. Cris, tudo ok? Julie, Oi. ali quando você deu o exemplo do make, tá escrito I made com M-A-D-E, é assim mesmo? Sim, é assim mesmo, Cris. É o make no passado. O passado de make é made. Então, eu não mencionei isso também. Vocês podem usar eles no passado se precisar também. Da mesma forma, quer ver? Deixa eu mostrar ali na tela de novo. O have, não sei se você viu que ele também estava no passado. Quer ver? Não. Vou mostrar aqui. Share. Ótimo. Deixa eu achar ele aqui, ó. Ó, o make. I made my sister wait for me. É como se fosse assim, eu fiz a minha irmã esperar por mim. Ele tá no passado, esse verbo, tá? Made é o passado do make. E aqui no have, ó, cadê? He had a company. Achou? Aqui, ó, Sim. deixa em negrito. He had a company. Had é o passado do have. Mesma coisa. Então, assim, a única coisa que muda é porque daí ele tá no passado as frases, né? E a gente pode usar eles no passado também, sem problema nenhum. Tá, Tá obrigada. bom?